Sim, vamos voltar a falar do Copilot Plus da Microsoft, até porque esse é um assunto que vai durar algum tempo, principalmente no caso do recall, que a Microsoft deu aquela arregada. Para quem não sabe, os primeiros computadores e notebooks compatíveis com o Copilot Plus da gigante de Redmond chegaram ao mercado. Eles estão em processo de lançamento, as primeiras unidades dos produtos estão chegando nas mãos dos consumidores, tanto que as primeiras análises do processador Snapdragon X Elite da Qualcomm começaram a aparecer, e spoiler, temos decepções a caminho, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. E a Microsoft, antes mesmo desses equipamentos chegarem ao mercado, ela se antecipou e retirou do Copilot Plus, ou pelo menos dessa primeira versão, da sua plataforma de inteligência artificial integrada ao seu sistema operacional, retirou o polêmico recall, que é aquele recurso que fica tirando print screen e registrando tudo que você faz no computador, por motivos de segurança. Alguns especialistas em tecnologia testaram o recurso e perceberam que ele não é tão seguro assim, tanto que já haviam instalado o recall em computadores não compatíveis com o Copilot e que sequer tinham os requisitos técnicos para rodar o sistema de inteligência artificial da Microsoft. E aí, o Satya Nadella pensou, olhou para tudo aquilo e deu 2 passos para trás, e o recall não chega nessa primeira versão do Copilot Plus. Essa é uma boa notícia para nós, para a Microsoft, para todo mundo. Por que a regada da Microsoft dessa vez foi positiva? É sobre isso que eu quero conversar com você. E outro spoiler, não está pronto ainda. A gente pode esperar, e é bom que a gente espere para que esse recurso esteja mais seguro e mais completo para os nossos futuros computadores. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê um like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que estão curiosos para receber a inteligência artificial nos seus computadores com Windows. Eu, se fosse você, não teria pressa, porque existe todo um cenário aplicado que ainda não é favorável para o Copilot Plus. Para começo de conversa, todas essas polêmicas com a inteligência artificial que não é tão segura quanto parece, o recall pode acabar violando com a privacidade de muitos usuários, e a Microsoft decidiu fazer os ajustes finos que essa tecnologia precisa. Eu entendo que a Microsoft tentou queimar a largada ou tentou dar alguns passos maiores que a perna nessa corrida da inteligência artificial. Afinal de contas, a OpenAI fechando parceria com a Apple, e a Apple lançou o Apple Intelligence em todas as suas principais plataformas para ter uma plataforma de IA para chamar de sua. A gente tem a Samsung com a Galaxy AI nos seus smartphones e tablets que contam com esse recurso de inteligência artificial em parceria com o Google, que também, por sua vez, está avançando com o Gemini de forma sustentável. A própria Microsoft, que tenta fazer com que o Copilot funcione em todas as áreas do Windows, incluindo no Microsoft Edge, o que me gera algumas dores de cabeça desnecessárias. Então, é uma corrida, mas é uma corrida que ainda começou. Não adianta a Microsoft queimar a largada dessa forma, e ela sabe que, se der problema no recall agora, pode esquecer para todo o resto, porque não vai virar, não vai rolar. E aí ela pode ter queimado o filme dela mesma antes do necessário ou antes do ideal. E ninguém gosta de se antecipar para ter problemas, só para entregar soluções. Ao mesmo tempo, a gente não tem ainda um hardware que está pronto para gerenciar essa quantidade de dados. Ou pelo menos é o que deixa entender as primeiras plataformas de hardware que estão trabalhando com essa inteligência artificial do Copilot Plus. A principal delas nesse momento é a Snapdragon X Elite da Qualcomm, onde os primeiros benchmarks mostram que ela está atrás do Apple M3 da Apple, o processador que está presente, por exemplo, nos computadores MacBook Pro
com o chip M3 e que esse sistema Snapdragon X Elite, que também é ARM, da mesma forma como a arquitetura dos processadores da Apple, que ele ainda está lento para processar, que ele não entrega toda a performance plena da mesma forma que os chips da concorrência e que nos jogos também não está rolando do jeito que deveria acontecer. Eu escrevi um artigo lá no targethd.net falando sobre isso, onde os primeiros resultados práticos de execuções de jogos AAA e de emuladores deixam o Snapdragon X Elite com uma performance abaixo do esperado. Apesar que eu entendo que esses processadores não foram pensados para os jogos. Eu entendo que existe performance bruta para jogos e aplicativos gráficos ou aplicativos de edição gráfica, como os editores de vídeo, o LumaFusion, ou DaVinci Resolve, ou qualquer outro que você utilizar, e a performance bruta para os jogos, que apesar de utilizar uma demanda gráfica maior, também tem demanda computacional. São para finalidades semelhantes, a gente tem que pensar em potência bruta nos dois casos, mas com objetivos diferentes. E eu entendo que o Snapdragon X Elite ele não foi pensado nesse primeiro momento para jogos, mas sim para a capacidade computacional em gerenciar NPU e recursos de inteligência artificial. E isso é até performance bruta diferente do que a gente vai encontrar nos processadores e nas placas gráficas voltadas para a edição de vídeos, por exemplo. Acho que também passa pelos fabricantes, desenvolvedores de software, desenvolvedores de jogos, entender o que o Snapdragon X Elite faz e otimizar também para ele, o que não é uma tarefa fácil. Acredito que os desenvolvedores ainda vão entender o que esse processador vai fazer e trabalhar nas suas soluções para que ele possa funcionar bem, não apenas com inteligência artificial, mas com outros recursos computacionais. É óbvio que a Microsoft trabalhou com a Qualcomm, a AMD e todos os seus parceiros antes mesmo de lançar o Copilot Plus com Windows, ou Windows com Copilot Plus. Nesse caso, acho que a ordem dos fatores não altera o viaduto. Porém, a Microsoft sabe muito bem que um grande teste prático dessa simbiótica toda é o usuário final. Eu, você, o desenvolvedor de software, ou a sua tia-avó que vai querer retroceder para ver se aquela amiga estava mentindo na conversa pela videochamada. É para isso que o recall vai servir também. Por isso que está todo mundo com medo de ver sua privacidade violada quando utilizar esse recurso. Agora, por outro lado, temos também a AMD que na Computex apresentou os seus primeiros computadores ou computadores de parceiros com os seus processadores que contam já com recursos compatíveis com o Copilot Plus. Pouco foi dito sobre a AMD com essas soluções. E a gente tem que esperar mais um pouco para ver como esses primeiros computadores vão entregar o desempenho com essa nova plataforma da Microsoft. E ainda a gente tem que pensar na Intel, que está muda. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. A Intel não se manifesta sobre inteligência artificial. A gente sabe que ela tem processadores pensados nisso, mas a tendência é que esses processadores só vão chegar no mercado daqui a 1 ou 2 anos. E aqui eu acho que a Intel está meio perdida ou perdendo o bonde da história, porque não creio também que a gente vai ter uma dominância da Qualcomm nesse segmento. Mas fato é que uma porcentagem dos usuários é composta por early adopters, é composta por aquelas pessoas que nasceram antes de 9 meses e que sofrem de ansiedade e que precisam comprar esses equipamentos, seja para tarefas profissionais ou seja para qualquer bobagem, como escrever uma receita de miojo com os restos mortais que tem na geladeira a partir do ChatGPT. Sério, é para isso que muita gente usa a inteligência artificial nesse momento. Então, não acho que a gente vai ter um processador dominante nos próximos 2 anos dentro desse campo de inteligência artificial, porque é uma maratona, não é uma corrida de tiro curto. Agora, ver a Intel demorando tanto para falar sobre isso, demorando tanto para apresentar soluções, e até com um certo receio para apresentar essas soluções voltadas para a inteligência artificial, é um pouco preocupante. Preocupante para aquelas pessoas que gostam de tecnologia,
preocupantes para os defensores da Intel e preocupante para a Microsoft, que conta com a tecnologia e o expertise da Intel para fazer com que o Copilot Plus no Windows funcione de forma adequada. Não sou eu que estou dizendo aqui que a Microsoft entende que Qualcomm e a AMD não são empresas de respeito ou que não podem entregar soluções que estejam à altura das necessidades da gigante de Redmond. Mas fato é que, até mesmo pelos contextos históricos, é a Intel a principal parceira da Microsoft nessa brincadeira de entregar computadores para o mercado. Então, durante algum tempo a gente ainda vai ouvir falar muito de inteligência artificial, mas a aplicação prática que mais satisfaz ainda é aquela mais básica. Vamos montar planilhas com relatórios de estudo com todos os dados que eu te entreguei, escreva textos para blogs de tecnologia, crie receitas que eu posso utilizar combinando banana, alcatra e, sei lá, mamão. Deve ser uma receita boa. Mas para você criar vídeos de alta qualidade ou com ultra-realismo, para você gerar fotos com o que podem enganar as pessoas pela inteligência artificial, ou até mesmo para você realizar uma programação completa de um jogo AAA por inteligência artificial, isso ainda está muito longe de acontecer. E a gente não tem hardware para isso. E mesmo as plataformas que contam com soluções com inteligência artificial integrada estão indo passo a passo. A maioria ainda depende de servidores que estão na nuvem, porque a capacidade de processamento local ainda é limitada. Então, a Microsoft, pelo menos por enquanto, não precisa ter pressa. Pode apresentar conceitos, pode apresentar esboços de soluções, pode ficar de olho no que a Apple está fazendo com o Apple Intelligence. Pode até parecer que a Apple saiu na frente, mas na verdade está todo mundo patinando na largada e todo mundo também tentando entender o que a inteligência artificial pode fazer na prática para os usuários. É claro que algumas soluções já encontraram mais ou menos o caminho. Gosto muito do que a Samsung fez com o Galaxy AI. Chama atenção algumas soluções sim da Apple para o iOS com o Apple Intelligence, mas não dá para cravar de forma definitiva que o recall atrasado nesse momento é uma derrota para a Microsoft. Pelo contrário, é bom para os usuários, bom para a Microsoft, bom para todo o mercado que ganha um tempo e um respiro para poder preparar melhor as suas soluções de hardware para receber esse volume absurdo de dados que a inteligência artificial vai ter que gerenciar. Acredite, se fosse tão simples assim, não ia precisar de uma unidade dedicada para processar esse volume de dados. A gente está falando de NPU como se fosse algo simples, um pedaço de silício que você coloca a mais numa placa-mãe ou num processador. Não é. É um cérebro eletrônico completo que vai trabalhar só com um volume absurdo de dados para te entregar respostas em segundos. É um enorme desafio e nós estamos testemunhando essa história se construindo passo a passo. Então, não temos por que reclamar porque o recall não está no Copilot Plus e porque a Microsoft deu essa bela regada em um recurso que pode sim fazer toda a diferença no Windows.